de cada um no nome do Senhor Jesus Cristo. Abraão era um homem que vivia em uma metrópole chamada Ur dos Caldeus. É como se fosse a grande São Paulo dos dias de hoje, uma cidade comercial. O pai dele era um homem muito rico naquele lugar, se chamava Terá, e ele fabricava ídolos. No tempo em que as pessoas eram idólatras, mais ou menos como nos dias de hoje, uma pessoa que fabricava esse tipo de artifício. Ele era um homem muito próximo da terra. E conta uma das histórias dentro da tradição judaica que um dia Terá, pai de Abraão, ele viajou para longe e disse: olha, meu filho, você vai tomar conta de tudo que eu tenho aqui, cuidado, porque esses deuses são muito caros. Só que um dia Abraão, estando lá cuidando, ele começou a ver que eles tinham olhos e não viam, tinham ouvidos e não ouviam, tinha boca e não falava. Ele ficou com raiva, ele quebrou todos os ídolos do seu pai. Quando seu pai chegou, ele falou: meu filho, o que aconteceu aqui? Ele falou: pai, esse Deus que é grande bateu nos pequenininhos, depois eles acabaram se autodestruindo. O pai dele falou assim: não pode, você está mentindo para mim. Eles não têm como fazer, eles são de barro, são de gesso. Ele falou: se eles não conseguem fazer, então por que o Senhor ora para eles? No coração de Abraão nasceu o desejo de buscar um Deus invisível, porém real. E um dia, estando na casa de seu pai, ele ouve a voz de Deus: Abraão, sai da tua terra e da tua parentela para uma terra que eu te darei. Anda na minha presença e ser perfeito. Eu sou o Deus Todo-Poderoso. E esta é a aliança que eu faço contigo. Eu farei de ti uma grande nação. Deus começa a história do seu povo com um casal que era velho e ainda estéril. Por quê? Porque ele usou o improvável para realizar o impossível. É por isso que quando ele queria mudar a história da sua nação, geralmente ele enviava um anjo para visitar uma mulher que era estéril, para trazer a notícia de que ela daria luz àquele que tiraria a vergonha do seu povo. Mas você não entendeu, mas é por isso que Deus escolheu nesta noite para você mudar a história desta geração. E Abraão saiu sem saber para onde ia, mas ele sabia quem o havia chamado, quem se revelou para ele. Deus quer se revelar para você aqui hoje nessa noite. Ele tem um chamado na sua vida, mas esse chamado tem um preço. Você vai ter que renunciar ao mundo. Você vai ter que renunciar a algumas coisas que acabam atrapalhando você de buscar a presença de Deus. Porque o chamado de Deus na vida de Abraão era condicionado: anda na minha presença e ser perfeito. Não adianta você falar: Deus, tem uma chamada linda na minha vida. Porque quando Deus chama você, Ele mostra onde Ele vai te levar, mas Ele não mostra o que você vai passar para chegar até ali. Por isso que muitas pessoas vão querer aquilo que Deus vai te entregar, mas vão desistir quando souber o preço que você pagou. Porque só sabe o peso da unção quem pagou o preço para receber. Deus está falando para você que hoje: não se venda, não negocie o seu chamado, não troque o peso da unção por um prato que o diabo te oferece. Anda na minha presença, Deus está falando. Desvia do mal, desce das madrugadas para orar comigo. Quando você murmura, tem pessoa dia e noite batendo na porta do céu. Entra na fila para falar comigo, Deus está dizendo para você. Mas eu acabei de chegar, eu sou o último da fila. A diferença é que se você conseguir tocar o coração, você pode estar no final da fila. Mas se Deus ouvir o seu clamor, Ele vai inverter a fila. Quem estava por último vai passar a ser o primeiro. Glória a Deus. Chamando você, talvez você fala assim: eu queria tanto ouvir a voz de Deus, por que Deus não fala comigo? Deus está falando assim para você: eu queria tanto ouvir a sua voz, por que você não fala comigo, meu servo? Deus está cobrando pessoas aqui hoje de orar. O que Deus fez hoje aqui no início do culto é a resposta daquilo que nós temos orado. Muitas pessoas saíram daqui de dentro, foram rejeitadas por Deus e outros trocaram tudo que recebeu da parte de Deus para levar uma vida normalzinha, mas não aguentaram o peso da unção. Por isso, sempre que vocês puderem, interceda pelos obreiros desta casa, porque a batalha espiritual aqui é forte, mas Deus sempre tem dado graça. O nosso clamor subir e Ele descer para entregar a vitória para a tua igreja.
Deus fez uma promessa para Abraão. Sempre que Deus te faz uma promessa, o inimigo vai subir lá na presença dele e te acusar, para mostrar que você não é digno. É assim que está retratado na história de Jó. Quando Deus promete engrandecer Abraão e fazer ele se tornar um homem rico, a primeira coisa que acontece é uma batalha que ele vai travar contra seus inimigos. Ele descobre que o seu servo Ló, o seu primo, havia sido levado cativo como escravo. Abraão chama os seus homens de guerra, quem sabe com facões, enxadões, ferramentas enferrujadas, mas foi lá, cheio da presença do Espírito Santo. Livrou o teu servo e trouxe os despojos da batalha. Quando Abraão trouxe os despojos da batalha, Melquisedeque apareceu ali para ele, e o diabo começou a acusar, dizendo: agora ele esquece de Deus e vai se desviar da sua presença. Abraão começa a contar todo o despojo da batalha, o diabo olha lá e fala lá. Ele se esqueceu de Deus e começou a contar aquilo que Deus entregou nas suas mãos. Só que o diabo não sabia que estava separando o seu dízimo. Quando Melquisedeque aparece para Abraão, ele diz: e Abraão lhe dá o dízimo de tudo, porque ele reconheceu que quem deu aquele livramento para ele, livrando o seu primo, Ló, sobrinho, foi Deus. E aí ele honra a Deus por essa parte. Abraão continua a sua história. Por isso, não se preocupe se quando Deus te der uma promessa na sua vida, o inimigo te levantar na sua casa. É porque Deus quer te abençoar. Olhe para ele e não encare ele como um gigante, mas enxergue que Deus permitiu ele se levantar na sua vida para te honrar. E quando você derrubar esse gigante, Deus vai soprar o seu nome na terra, porque é assim que ele fez com os heróis da história da Bíblia Sagrada. E é assim que ele quer fazer na sua vida. Abraão se torna rico. E aí um dia ele estava triste na sua casa, porque Deus ainda não havia cumprido a promessa. O tempo estava passando. Quanto mais o tempo demora, maior é o milagre. E aí um dia Abraão triste, assentado na tenda da sua casa, quem sabe até deprimido, não queria sair para fora, aparecem 3 homens lá para ele, ou 3 anjos que vieram do céu. Não era como fizeram uma visita íntima para Abraão, porque quando você busca a presença de Deus, há anjos que descem na sua casa, há anjos que Deus levanta e fala com você. Paulo fala que muitos receberam visita de anjos e nem sabem. Assim era na história dos heróis da Bíblia. Um dia aqueles 3 homens desceram na casa de Abraão, quem sabe todo maltrapilho, e aí o diabo sobe até a presença de Deus e acusa ele de novo. Fala: agora ele se tornou rico, próspero na terra, vai se tornar orgulhoso, vai menosprezar esses 3 homens que apareceram na sua casa. Só que quando Deus permite uma prova, é porque Ele deu uma bênção para te entregar. E aí aqueles 3 homens quando apareceram, Abraão sai da tenda e ele pega uma vasilha com água, como ele disse. Ele começa a lavar o pé deles, mostrando um sinal de humildade, um sinal de respeito, porque Abraão sabia que ele só era próspero porque Deus havia colocado aquelas riquezas na sua mão. Ele lava o pé daqueles homens, mata uma vintena, diz a Bíblia, e se assenta na mesa com eles. Quando Abraão faz isso, ele repreendeu o mal, porque a acusação do inimigo caiu por terra. Toda vez que Deus quer te abençoar, você precisa entender que no mundo espiritual existe um tribunal, onde o inimigo ele vai te acusar, e Deus ele vai depositar confiança em você. Como ele falou: viste meu servo Jó, o homem íntegro, temente a mim, que se desvia do mal. Talvez você não tenha fé onde você vai chegar, mas Deus acredita em você, vai chegar. Então continue acreditando, confesse o seu milagre nesta noite, porque Deus vai te abençoar. Quando Abraão faz isso, ele passa pelo segundo tribunal. O inimigo cai por terra pela segunda vez, e Deus olha para ele e fala assim: no ano que vem, por esses dias, eu visitarei a Sara, e eis que ela dará à luz um filho. E quando Sara recebe essa notícia, Sara estando de costa para dentro, ela dá risada. E aí Deus fala: por que Sara riu? Há alguma coisa impossível para Deus? Talvez você não acredite naquilo que Deus tem prometido. Tem pessoas aqui hoje nessa noite que vai ser empresário, que vai ser mantenedores da obra. Talvez você dá risada, você não acredita, mas eu te pergunto: há alguma coisa impossível para Deus?
Tem pessoas aqui dentro da casa que têm chamado para ser profeta, para denunciar o pecado, a idolatria, para ser pregadores do Evangelho. Pessoas que vão se mover a unção, cheia do Espírito Santo. E aqueles que duvidam vão ser os primeiros na terra a ver Deus te honrar. Porque você vai passar por um tribunal. Para você passar pela prova, tenha certeza de que Deus tem algo do céu para te entregar. Não deixa o anjo voltar para trás com a bênção na mão. Porque quando você está na presença de Deus, há uma batalha que se trava no mundo espiritual. Isso é descrito no livro de Daniel. Quando Daniel levantou o clamor e começou a orar, Deus mandou Gabriel. Mas demorou 21 dias para ele chegar na terra. Por quê? O principado havia feito um bloqueio no mundo espiritual. Então às vezes você murmura, você desiste, e você não sabe que existem anjos que estão lutando, travando uma batalha no mundo espiritual para Deus te abençoar aqui na terra. Continue orando. Mas vai ter dias que a bênção vai te pegar de joelhos, como Daniel diz, estando eu orando e confessando o meu pecado e do meu povo. O varão Gabriel que eu tinha visto anteriormente nas minhas visões veio voando rapidamente e me tocou na hora do sacrifício da tarde. No culto de semana passada, eu no pensamento falei com Deus: usa a tua serva, Senhor, fala comigo. Tu sabes que eu preciso ouvir a sua voz. Deus usou a irmã Maria. Leu meu pensamento. Falou: tu não falou para me usar a minha serva e falar contigo? É isso que eu estou usando, meu servo. E o diabo não lê pensamento. Por isso esteja com a sua mente focada no céu. Tem pessoas que falam assim: crente é tudo soberbo, não tem onde cair morto e anda com o nariz empinado. Mas eles não sabem que a gente olha para lá, porque o nosso socorro vem lá de cima. É nele que a gente depende. Quando Abraão vai passar pelo terceiro tribunal, Sara dá risada e falar alguma coisa impossível para Deus. Só que Abraão é chamado de pai da fé da Bíblia. O nome Abraão significa pai de multidão de nações. Agora imagina vocês, um homem sendo velho, a mulher dele era estéril, e por onde eles passavam, que eles peregrinavam naquelas terras, as pessoas perguntavam: qual é o seu nome? Ele fala assim: meu nome é pai de multidão de nações. E as pessoas olhavam para ele, a mulher dele estéril, e falavam: mas onde estão os seus filhos? Aí ele começa a contar do Deus Todo-Poderoso que havia feito uma promessa para que ele saísse da casa dos seus pais. As pessoas riam na cara de Abraão, diziam que ele é louco. Mas e quando Deus visitou Sara, que ela concebeu? Eles tiveram que acreditar no Deus que Abraão serviu. E é assim que Deus quer fazer na sua vida. Talvez ninguém acredita naquilo que Deus vai fazer, mas quando vê, o seu milagre vai se tornar notícia. As pessoas vão se converter através do seu testemunho e vão ter que acreditar que o Deus a quem você serve verdadeiramente é Deus. Por quê, irmão? Porque quem olhar para nós não temos condição, mas Deus quer levantar pessoas aqui hoje para mudar a história dessa geração. E só que acredita, dá um grito, para exaltar o